O seu filho passa muito tempo no celular, hein? Como é que é isso? Você sabe o que ele realmente faz quando ele fica no quarto, ali nos jogos online ou nas redes sociais? Olha, o mundo digital, ele traz muitas oportunidades de aprendizado, traz diversão, porém os riscos também são reais, desde o contato com desconhecidos até a exposição de conteúdos perigosos. Mas afinal, a saída é simplesmente proibir o acesso? Ou como é que os pais podem proteger as crianças e adolescentes sem isolá-los da tecnologia? É complicado. No mundo atual é realmente uma relação bem complicada. Mas para responder a essas perguntas e trazer dicas práticas sobre segurança digital, nós recebemos hoje no estúdio aqui da Jovem Pan Araçatuba a educadora sexual Mônica Caimen. Mônica, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais num tema que é tão urgente, não é mais necessário, né? Ele se tornou urgente hoje na sociedade. Pois é, nós vamos falar bastante sobre isso, mas antes eu quero agradecer por você estar aqui, agradecer por você ter aceitado o nosso convite e dizer que é sempre um prazer entrevistar você. Nossa, há muitos anos. Hoje a gente fez as contas aí, já tem alguns anos, né, que a gente vem falando, também conversando nessa área da proteção da família. Fico muito feliz. Obrigada. Muito bom. Mônica, então vamos lá, porque tem muitos pais e mães que acompanham a nossa programação aqui, então acho que são dicas fundamentais, é um assunto muito importante da gente tratar. Quais são as principais ameaças digitais que os jovens enfrentam hoje, Mônica? Hoje em dia basta você estar conectado. Tem um Wi-Fi, tem um 3G, 4, 5Gs ali, que você está ligado a um tablet, a um celular. Não é o tempo de tela, mas sim aquilo que é acessado. Então, tanto em redes sociais, no próprio WhatsApp, em jogos que parecem super inofensivos, com os bonequinhos fofinhos, plataformas de conversa, de grupos. Hoje, infelizmente, todo o conteúdo ele precisa ser muito observado, porque ou ele é diretamente perigoso, ou vem, sabe assim, disfarçado de uma propaganda, de um convite interessante para você fazer parte de um grupo. Então o perigo hoje ele está muito grande e ele vem vestido, na verdade, fantasiado de coisinhas bonitinhas, fofinhas e convidativas. Então eu diria que hoje, em 2026, tudo merece a atenção das famílias. E muitas vezes esse conteúdo disfarçado, ele se aproveita da ingenuidade, totalmente, da pouca experiência de vida das crianças, dos adolescentes. Sim. Por isso que os pais na retaguarda precisam cuidar disso, né? Exatamente. É muito importante nas aulas, nas escolas, eu levo assim para os alunos. Se existe forma de enganar o cérebro do adulto por meio do golpe do Pix, que é um golpe que vem por meio, né, do WhatsApp, o jogo do tigrinho é um jogo desenhado para enganar o cérebro do adulto. Existem estratégias para enganar a cabeça de uma criança, um pré-adolescente, um adolescente. Então, trazer para a família que cada grupo, né, no seu desenvolvimento, existem estratégias. E aí vem uma coisa muito importante, o quanto que eu conheço da vida digital do meu filho. Será que eu sei o que ele acessa? Será que meu filho vai conseguir conversar comigo sobre o que ele está vendo, que ele ficou preocupado, desconfiado? Uma pergunta um pouco assim que mexe, né? Será que eu conheço mesmo? Sim, mas é uma reflexão que precisa ser feita. Porque antigamente você falava assim, vai pro seu quarto. A criança ia pro quarto e ela estava, entre aspas, ali de castigo por alguma razão, isolada do mundo. Hoje em dia, dentro do quarto, ela não está isolada de nada. Exatamente. Antigamente o perigo era de alguém próximo, né? Então você vai para fora e tal, alguém próximo. Hoje é alguém conectado. Então mudou muito, basta ter essa conexão. Alguém lá da Índia pode abordar uma criança aqui em Araçatuba, né? Então assim, é algo que é muito, às vezes, complexo para as famílias, porque são pessoas que não nasceram nessa era digital. É verdade. Agora, Mônica, vamos lá. Como que geralmente pessoas mal intencionadas nas redes sociais, nos ambientes virtuais, como que elas agem ali para, entre aspas, para seduzir mesmo, para conquistar a confiança dessas crianças? Então, como que elas agem nesses ambientes virtuais? Eu tenho uma coisa que é muito importante, né? Ninguém chega dizendo, ei, vem cá, me manda a foto sua aí, manda o endereço, os dados da tua família. Ninguém chega, muito pouco. A grande maioria se disfarça de alguém que tem a mesma idade, né? Que vou te ajudar a passar de fase no jogo, vou te ajudar a ter mais seguidores no YouTube. Então, são aproximações muito sensíveis, delicadas,
carinhosas e afetuosas, entre aspas. E é importante a gente ter bem claro que como as pessoas ruins, elas não chegam já pedindo coisas, elas não têm pressa. Então elas vão se vincular com a criança e podem levar ali 3 meses conversando tranquilamente, 6 meses, porque uma pessoa conversa com várias ao mesmo tempo. Então se você, Flávio, não me entregar agora uma informação preciosa da sua família, eu estou conversando com o Jonathan também. Então em algum momento eu vou ganhar alguma coisa que eu quero. Então é muito importante a gente ter essa visão que a criança, principalmente eles, a gente fala, não converse com estranhos. E aí, esquece de falar, não converse com estranhos também na internet. Porque na internet, se eu conversar com uma criança hoje, ela vai se tornar minha amiga, na hora. Porque ela não vê maldade. Então é importante a gente estender a nossa frase. Não converse com estranhos na rua, vírgula, não converse com estranhos também no mundo digital. Por mais que diga que tenha a sua idade, que conhece, sei lá, tal escola. É importante a gente estender para o mundo digital. Que coisa, hein? É muito triste, muito triste. É realmente muito preocupante. E como é que os pais, Mônica, agora diretamente aos pais, como é que eles podem monitorar o que os filhos veem nas redes sociais ou com quem eles conversam nesses ambientes virtuais? Sim, eu diria que não pedir jamais, daqui seu celular, filho, deixa eu ver com quem que você fala, não peça diretamente, porque nós aqui, quem tem mais de 35 anos, 40 e poucos aqui como eu, a gente não domina o mundo digital. Então, se eu pegar o celular do meu filho, eu não vou saber o que procurar, nem onde procurar. E as crianças e adolescentes são muito mais espertos, então eles sabem arquivar a conversa, apagar, e a gente fica ali, né, procurando. O ideal é a gente ter um aplicativo de monitoramento. Então, você pode, de acordo com o seu celular, se é iPhone, Samsung, o que for, você pesquisa qual é o aplicativo que eu posso espelhar. Tanto o WhatsApp, que meu filho está usando, minha filha está usando, bem como também os aplicativos, o que é a vida digital dele, a gente consegue. Por exemplo, tem um aplicativo que é maravilhoso, que ele se chama Custódio. Com a letra Q, começa com Q, Custódio. Com esse aplicativo você controla tempo de tela, conteúdo utilizado, você bloqueia para não cair em sites, né, proibidos para menores de 18 anos, você tem muito acesso àquilo. Ai, mas eu não conheço do mundo digital. Fica tranquilo que você pode pegar e colocar ali o que eu não quero que meu filho tenha acesso. E nesses aplicativos de controle parental você consegue ter um monitoramento, já que você não domina, né, a arte do mundo digital, que é uma coisa nova. Esse aplicativo que você comentou, Mônica, ele espelha de fato ali o que o celular, sim, o que a criança está vendo, o que ela está conversando, o que ela está fazendo. Até fotos enviadas, né? Porque algumas pessoas, né, do outro lado que a gente não sabe quem, falam assim, ô Flávio, manda foto do seu pé. É pé, Flávio, não são as partes íntimas, é o pé. Ou manda foto da sua mão, do seu pescoço. A criança não vai achar que é problema, porque é o pé, não é a parte privada. Só que a gente não pode mandar foto nem do cabelo da gente. Sim. Ainda mais com a IA. Então, o que acontece? Esses aplicativos também nos mostram o que é de conteúdo que também está saindo do seu celular, do celular do filho, né, da filha, do que a gente coloca lá o controle. E é importante saber, por exemplo, alguns controles parentais, você precisa baixar no celular do seu filho e outro no seu. E também não chegar e falar, Flávio, dá aqui teu celular que eu vou baixar agora aqui um controle para ver o que você faz. A gente não precisa falar, a gente não precisa prestar conta para o nosso filho, porque quem tem cérebro de adulto somos nós, os pais. Então, quem sabe o que é melhor, o que é mais protetivo, somos nós. Não dá para deixar na mão deles e nem a gente fica aqui dando muita satisfação. Tá dormindo, filho, pega o celular. Quer levar para uma assistência técnica, porque às vezes eu não sei baixar. Eu sou aquela família que eu não sei nada. Então, se você pegar o celular, né? Vou levar para passar o antivírus, alguma coisa assim, leva na assistência técnica. Lá eles te ajudam a baixar qualquer outro controle parental. Ou também, aqui em Araçatuba, vou dar uma ideia muito legal. Conversa na sua escola. Vai lá na secretaria da escola e diz, eu gostaria de ter um controle parental no celular dos meus filhos. Me ajuda? Toda escola tem um TI. Né, alguém que trabalha na informática. E hoje eu trabalho em todas as escolas de Araçatuba, no ensino da município, no estado, quase todas nas privadas. Então, as secretarias, elas querem que a família esteja interessada na vida digital, porque a vida digital transborda no ambiente escolar. Então, se você chegar na secretaria e falar, eu não sei fazer aqui, e não é vergonha, tá? A gente pode saber, não é vergonha.
eles vão te ajudar a fazer a instalação e te ajudar também a monitorar, tenha certeza. Ô Mônica, e aqueles pais que estão ouvindo a gente agora e estão pensando o seguinte, a melhor forma de eu evitar que meu filho tenha esse tipo de contato ou tenha exposição a esse tipo de risco é proibir que ele use. Não, nem pensar. Essa é a pior coisa. Isso tem um efeito muito contrário. Porque se eu proibir, o que acontece? Chega lá na escola, onde você já não tem mais controle, saiu da sua bolha. Aí o Flávio chega e fala assim, ô Mônica, não quer baixar sua conta do Instagram aqui na minha conta do Instagram? Porque você sabe que no mesmo aplicativo, por exemplo, do Instagram, eu posso ter várias contas ali. Então, eu fico assim, é verdade, lá em casa eu não posso ter. Flávio, então você não conta pra ninguém? Não conto. Já tá errado, né? Já começa ali. E se eu proíbo, como é que eu vou ensinar a proteger no ambiente digital? Olha, Flávio, você não vai usar aqui nada na internet. Então, você é uma pessoa sem conhecimento de proteção. Aí você vai lá, começa a jogar ou entrar em aplicativos de conversa sem nenhum conhecimento protetivo. A chance de você ser enganado é gigantesca. Então, eu diria para os pais, não proíba. Se o seu filho quer jogar, então joga, começa a jogar junto com ele. Por mais que você não entenda o jogo, faz lá, não carinha de policial. Mas, sabe assim, aquela pessoa que também quer ser descolada da hora, joga, porque aí você também vai saber o que procurar quando precisar. Mas a proibição é você jogar seu filho, a sua filha, para o mundo que não é algo que é simples de identificar, o que é perigoso, o que é sedutor no mundo digital. Né? A proibição é a pior coisa que existe. É aquela história, você aprende a dirigir nas aulas de autoescola no trânsito, dirigindo, né? Ali durante as aulas. Então, de fato, você vai conseguir orientar seu filho se ele estiver ali utilizando aquele jogo, enfim, aquilo que ele gosta de fazer. Agora, Mônica, tem uma idade ideal para a criança ter uma rede social? Ai, senhor, essa pergunta aí é a pergunta, acho que é mais que dá uma rede social, como, por exemplo, Instagram, TikTok, Discord. Isso, hoje, o ideal mesmo por outros países, e a gente vê isso, né, a questão emocional, cognitiva, é acima dos 16 anos, mas não é uma realidade. Eu que trabalho nas escolas aqui em Araçatuba, eu vejo os meus aluninhos de 9 anos que já têm a sua própria rede social. Quanto mais novo, mais vulnerável, porque eles não têm capacidade de avaliar o que é bom, o que não é. E muitas vezes é o algoritmo que define quem que eu vou admirar, por exemplo, na rede social. Né? Então ele vai começar a jogar para você um conteúdo mais pornográfico, mais sexualizado. Você não tem esse domínio. De tanto você vê, aquele comportamento começa a ser aprendido e a criança ou adolescente reproduz isso lá fora. Então, eu diria que rede social, o ideal, assim, hoje, sendo bem franca, acima dos 13 anos com monitoramento. Né? Então, assim, é importante a gente ter essa visão. Jogos, aí eu pediria muito para os pais. Menos de 9 anos, não deixa seu filho jogar. Menor de 9 não tem nenhuma noção ainda de tempo, qual é o jogo. Por exemplo, Free Fire. Se eu mostrar para os pais o que é o Free Fire, a maioria vai falar, meu filho joga, mas não sei o que acontece. Free Fire é matar. Você mata. Roube um brain rot. Você só aprende a roubar as melhores estratégias de roubo. São coisas que a gente precisa avaliar, né? Olha os verbos desses jogos. Você vai matar, você vai roubar. Exato. Olha isso. Como é que você vai mentir. Exatamente. Você vai mentir. Outro, é só você pensar no verbo. Olha que coisa impressionante. Ô, Mônica, vamos supor que uma criança está fazendo uso dos jogos ou da rede social, está ali sofrendo já uma chantagem dentro desse universo, e os pais não monitoram, os pais empurram com a barriga. Essa criança dá sinais de alguma coisa está acontecendo? Sim, é muito importante. O pai e a mãe que conhece o comportamento do seu filho, observa o comportamento do filho, ele começa a perceber, principalmente mudança no comportamento, como, por exemplo, eu quero ficar mais isolado. Claro que a gente não pode confundir com o adolescente que quer ficar mais no seu cantinho, mas aquele comportamento, o menino era mais sorridente, mais falante, começa a se fechar, deixa de fazer coisas que gostava, passa muito mais tempo. Tem uma coisa que eu falo para os pais, o celular, se você, pai e mãe, ameaçar botar a mão no celular do seu filho e ele tem um comportamento muito assim, fica nervoso, não, daqui meu celular, aquela coisa que chama a tua atenção. Sim. Ou então, vou dizer muito para os pais aqui da nossa cidade, hoje, né, quando as crianças, principalmente quinto aninho, que tem 10 anos, sexto aninhos, 11 anos,
Antigamente, eu diria 1 ano atrás, então, antigamente no mundo digital é 1 ano no máximo. É verdade. Antes, quando tinha até essa questão de chantagem, existia muita autolesão, automutilação, os cortes. E eram geralmente nos braços. Hoje, eu peço muito para os pais, não olhem só os braços, mas principalmente próximo da virilha. Aqui na nossa cidade de Araçatuba, os meus alunos, eles comentam muito isso. Quando eles são pressionados no mundo digital, para aliviar essa dor, porque eu não consigo falar, porque meus pais não vão... Como é que eles vão aceitar, receber, eu dizer que estou sendo pressionado porque eu tenho que mandar agora foto da minha perna, foto de biquíni, Nossa. foto sem roupa. E muitos aqui da nossa cidade se cortam na região da virilha. Então, é um lugar onde os pais não veem. Então eu peço muito, olhe o corpo do seu filho, mesmo que ele não deixa mais eu ver lá, tá saindo do banho, mas está dormindo, dá um jeito, a gente consegue, pai e mãe, quem manda dentro de casa, enquanto está embaixo do teto, somos nós. E aí eu escuto dos alunos do 5º ano, tia, eu venho e eu corto aqui. Eu falo, aonde? Aí eles mostram, apontam para a virilha. Então, a questão até de se machucar é um sinal, muitas vezes, da chantagem, não só por produção de conteúdo íntimo, mas por dados, ou até hoje o que a gente vê de maus tratos aos animais para pertencer nas panelas do Discord. Né? E são coisas que acontecem geralmente de madrugada. Ô Mônica, e os pais identificando alguma normalidade aí, tanto no corpo dos filhos quanto no comportamento, como é que eles vão agir? Isso, se eu não sei como, aí eu vou ficar nervosa, vou querer gritar, brigar. Então, calma, você pode conversar na sua escola do seu filho, porque hoje, na nossa cidade de Araçatuba, todas as escolas, literalmente todas as escolas, do Fundamental 1 ao ensino médio, públicas, né, municipal, estadual e assim, mais da metade na privada, elas estão esperando, né, já preparadas para receber as famílias que têm alguma desconfiança, para poder colaborar, tanto para como fazer lá na Polícia Civil, para denunciar, no Conselho Tutelar, na rede protetiva. Então, se você não sabe o que fazer, procure a escola do seu filho. Né? Principalmente para quem é pai e mãe de ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e médio da escola pública da nossa cidade. É importante falar isso, muito, né? Porque muito a importante. escola é um apoio. Ela né? é a melhor rede de apoio da nossa criança e adolescente de Araçatuba, tenha certeza, hoje. Que coisa. Muito. Ô, Mônica, você, dentro do seu trabalho, você conversa, né, com as crianças, você conversa com as famílias, né? O que você mais ouve e que você acha importante destacar em relação às crianças e esse universo virtual? E o que você ouve dos pais em relação a essa situação em que eles vivem? Eu tenho uma frase dos pais que é a primeira, eu acho mais importante. Eu não conheço nada disso, Mônica. Isso não é da minha época. Não é da nossa época, mas se eu amo meu filho, estou interessada nele, eu preciso entender o que é a época do meu filho. E a fala das crianças é muito simples. Tem que ser atrativo eu largar um pouco o celular. Então, o que eu tenho de bom para fazer em casa? A conversa dentro de casa é boa, porque para eu competir com o celular, eu tenho que ser atrativa dentro de casa com os meus filhos. Então, muitos me dizem, eu prefiro ficar no celular, meus pais não conversam comigo. Ou meus pais nunca estão, ou eles estão só brigando. Então, assim, eu consigo ter um diálogo com meu filho? Se eu não consigo, é claro que meu filho vai preferir o mundo digital, né? Até porque questões neurológicas, né, do quanto que isso traz sensação de prazer, ele vai ficar aqui. Mas a gente precisa observar isso. Se eu tirar o celular do meu filho, o que tem de bom para fazer dentro da minha casa? Isso é uma coisa que eu escuto muito das crianças. Eles não têm com quem conversar, eles preferem ficar no celular. Essa é triste verdade, mas é o que eu escuto nas escolas. Você já se deparou com algum jovem assim que se abriu para você e contou uma situação de risco, uma situação difícil que estava vivendo, mesmo pedindo ajuda para você? Sim, eu vou dizer para ti que é todo dia. Infelizmente, todo dia, eu nunca, Mônica? desde a metade do ano passado, todas as escolas por onde eu vou, todas mesmo, em qualquer lugar do Brasil, todo dia tem alguém contando de alguma coisa que pediu foto do seio. Crianças, 9 anos, 8, pedindo dados, pedindo para filmar a mãe, para mandar, assim, vem, para você entrar no meu grupo, você tem que fazer coisas, né? Ou então maltratar um animal. Então, assim, todos os dias, foi um negócio desde o meio do ano passado até agora, um cenário que eu nunca tinha encontrado. Por semana, 1, 2, 3 casos, mas agora é diário. E, Mônica, você atua
só para as pessoas entenderem, você atua nas escolas, você atua em Araçatuba, como é que é a sua atuação? Eu trabalho pelo Brasil, fora do Brasil, com a proteção de crianças e adolescentes e essa dinâmica familiar, uma dinâmica mais saudável. Então, orientação das famílias, dos profissionais. E tem uma coisa tão interessante em Araçatuba, que é maravilhosa, é uma das cidades do Brasil onde eu mais trabalho nas igrejas. Tanto centro espírita, pentecostal, evangélico, católico. E as igrejas abrem, porque isso não é um conteúdo religioso, é um conteúdo protetivo. E isso é muito bonito do araçatubense, né? Os pastores, quero deixar meu abraço para os pastores, os padres aqui, eles abrem, Mônica, vem! E esse trabalho no meio religioso tem crescido muito, porque é uma função também da instituição religiosa alertar as famílias, e a fala de um pastor, de um padre, tem muito poder. Com certeza. Muito poder. E é muito importante, até só para eu lembrar aqui, que só vou saber me proteger do perigo que eu conheço. Não adianta eu proibir. Eu preciso explicar quais são os perigos. Até para atravessar a rua eu olho para os dois lados, porque eu sei que pode vir um cavalo, uma bicicleta, um caminhão, um carro. Tem perigo. Agora, na internet, quais são os perigos para eu poder me proteger deles? Isso é muito importante. E eu acho que essa é a reflexão final da nossa entrevista para os pais, para os educadores, para a sociedade de um modo geral, porque, de fato, a internet não tem como você não usar. Mas você, inclusive em relação às crianças, mas é preciso saber usar com inteligência, e quando a criança falha por conta da sua falta de experiência, da sua ingenuidade, os pais precisam estar ali na retaguarda para ajudar. Mônica, muito obrigado mais uma vez. Espero que, eu tenho certeza que as suas palavras, as suas colocações aqui ajudaram e orientaram muitas pessoas que estão acompanhando a nossa programação. Obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição, porque informação é uma das coisas mais protetivas que existem. Obrigada. Com certeza, com certeza. Ô, Jonathan, a gente precisa ir embora depois dessa entrevista maravilhosa com a Mônica. Você Sim. que tá chegando a Estelinha aí, ó, você já vai se preparando. Redobrada. Atenção redobrada. E a gente agradece você que acompanhou a nossa programação hoje, durante toda a semana, e reforça que segunda-feira novamente estaremos aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan Araçatuba. Um ótimo final de semana para você. Tchau. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura.